Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a correção então da segunda avaliação do segundo trimestre, ok? Então, bora lá. Ó, questão número 1, represente no plano cartesiano, né? Então esse plano aqui que nós temos o eixo x das abscissas e o eixo y das ordenadas, o triângulo de vértices, lembrando que vértices são as pontas, né? Onde o ponto A está no ponto as coordenadas menos 2 e 6, lembrando que todo ponto do plano cartesiano tem coordenadas x e y sempre nesta ordem. Logo, o menos 2 aqui é o x e o 6 é o meu y. Então, vindo para cá, né, eu posso marcar aqui, por exemplo, o menos 1 aqui e o menos 2 aqui. Também posso mudar um pouco a escala. Ó. Se eu quiser colocar o menos 1 aqui e o menos 2 aqui, não tem problema, desde que mantidas as proporções. E o 6, né? Ó, 1, 2, 3, 4. Nota que não cabe 6. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar quadrinho por quadrinho. Então, aqui, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, notem que aqui eu vou conectar os pontos menos 1, ó, menos 1, então deixa eu colocar aqui, menos 2, né? Ó, menos 2. Estou usando uma régua aqui, então fica meio tortinho. Menos 2 e 6. Então aqui eu tenho o ponto A. Já o ponto B, ele tem coordenadas, ó, menos 2 e menos 2. Então, menos 2 no x e menos 1, menos 2 no y. Ou seja, ele está aqui. Ó. Esse é o meu ponto B. E o ponto C, ele tem coordenadas 3 e menos 2. Está aqui embaixo, ó. Ó, tá vendo? Ok? Então, x e y. Então, ó, 1 no x, 2, 3 no x e menos 2 no y. Então, aqui eu vou conectar estes dois pontinhos. C. E aí, como ele quer ligar o triângulo, eu vou só conectar os vértices, ó. Então, conectando aqui os vértices, eu vou formar aqui o meu triângulo, ok, pessoal? Então, vou conectar aqui e formar o meu triângulo. Ok. Prontinho, ó. E aqui está o meu triângulo ABC. Simples assim. Na questão número 2, ela pede o seguinte, ó. Na questão número 2, nós temos que, considerando os pontos A, B, aqui não está aparecendo, tá? Mas aqui cortou, mas é um 4, né? Então, considerando os pontos A, B e C, né? Determine os números reais A, B, C e D, de modo que... Bom, então o que ele quer que a gente faça? Observem que aqui nós temos, né, na letra A, que A pertence ao eixo das ordenadas. Bom, nota que agora o ponto A que ele deu, ele não tem as coordenadas bem definidas, elas estão dependendo de um polinômio ali, né, dependendo desse polinômio aqui, tá? Se ela depende desse polinômio é porque tem uma incógnita ali, que no caso é o Azinho. Bom, como o ponto A ele tem que pertencer ao eixo das ordenadas, o eixo das ordenadas é o eixo Y, ou seja, ele tem que estar aqui, ó, tem que ser qualquer pontinho desde que ele esteja no eixo Y. E qualquer ponto desse eixo, ele vai ter a coordenada, como qualquer outro ponto, a coordenada x e y. Só que o x, exatamente em cima do eixo y, ele vale 0. Então aqui nós temos um ponto 0 e um y qualquer. Isso quer dizer que este ponto A que ele está dando, que é o 3A menos 18 e 3, tem que ser igual a um ponto onde o x vale 0 e o y pode ser qualquer valor. Se vocês observarem, o y vale 3. Então, nós já temos esse ponto. O y vale 3. Porém, o x tem que valer 0. E para o x valer 0, que significa que o 3a menos 18 tem que ser igual a 0. Então, eu tenho que resolver este pedacinho aqui. Tá? Então, para eu resolver isto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esta equaçãozinha, 3a menos 18, vou igualar a 0, e aí eu tenho uma equação de primeiro grau, basta isolar o a. Então, 3a é igual a 18, né? Lembrando a dancinha dos números, né? Então, 18 passa para o outro lado, muda a operação, menos vira mais, e
nós temos que o A é igual a 18, o 3 está multiplicando, passa dividindo. Logo, o A é igual a 18 divididos por 3, 6. Isso não significa que o meu ponto é 6 e 3. Não é isso. Significa que o meu ponto é 0 e 3. Porém, tá, gente? Porém, para o x ser 0, o A tem que ser 6, ok? Então, o ponto que eu estou procurando, na verdade, eu já achei lá no início, ó. Ele está aqui, ó, 1, 2, 3, esse aqui é o ponto. Mas para esse ponto existir, o A tem que valer 6, tá? Então, não vai aparecer o 6 ali, né? Bom, letra B. O B pertence ao eixo das abscissas. Gente, o que é o eixo das abscissas? O eixo das abscissas é o eixo X. Então, quer dizer que qualquer ponto que eu pegue aqui no eixo X, ó, ele vai ter uma coordenada X qualquer. Então, por exemplo, esse ponto que eu peguei, ó, 1, 2, 3, 4. E o Y desse ponto vale 0. Se eu pegar outro ponto, esse ponto aqui, ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Esse ponto é o menos 8 e 0. Qualquer ponto que esteja neste eixo X, tá, significa que o Y dele é 0. Logo, eu tenho que o ponto que foi me dado, que é o ponto 1/4 b² menos 25, tem que ser igual a um ponto que tem uma coordenada x e o y vai valer 0. Bom, o x, a gente já sabe que aqui ele vale 1/4 porque foi dado. Logo, eu só tenho que igualar esses dois. Ó. Então, eu sei que b² menos 25 tem que ser igual a 0, porque essa é a minha coordenada y. b² é igual a 25. O quadrado ele passa para o outro lado como mais ou menos, lembra do mais ou menos, raiz de 25, o que vai me dar mais ou menos 5. Ou seja, eu tenho dois valores de b para que este ponto esteja lá na coordenada 1/4. Ok? E essa é a resposta. Já o C, ele pede para estar no quarto quadrante. Gente, quarto quadrante é qualquer ponto que esteja por aqui, neste quadrante aqui, ó. Se vocês observarem, eu vou ter uma coordenada x e uma coordenada y. O x nesse quadrante, ele é positivo, maior que 0. O y nesse quadrante, ele é negativo, ele é menor que 0. Né? Então, eu vou pegar o meu ponto C, que é 3C menos 15 e 3D mais 18. Então, 3C menos 15 e 3D mais 18. 3D mais 18. O x tem que ser maior que 0 e o y menor que 0. Então, eu tenho dois cálculos para fazer aqui. Ó. 3C menos 15 tem que ser maior que 0. E, por outro lado, 3D mais 18 tem que ser menor que 0. Por quê? Porque isso aqui é o meu x e esse aqui é o meu y. Resolvendo aqui, ó, 3C é maior que 15, logo C é maior que 15 sobre 3. Sendo assim, C tem que ser maior do que 5. Cuide do sinal, gente, tem que ser maior, não igual. Da mesma forma, 3D tem que ser menor que menos 18. 3D, então logo D tem que ser menor que menos 18 divididos por 3 e D tem que ser menor que menos 6. E está resolvido o valor. Continuando agora, a questão número 3 pede para que quais relações a seguir são funções e justifique sua resposta. Bom, então temos que justificar a resposta. Aqui, gente, nós temos ó, que para ser função, todos os valores que estão no domínio eles devem ter um único correspondente no contradomínio. Né? Essa é a regra de função. Logo, nós temos o seguinte, a gente observa aqui na primeira, que sim, ela é uma função. Né? Então, nós temos aqui que sim, é função. Por que que é função? Pois para todo x, então vou colocar aqui para todo x, tá? Então, pois para todo x que pertence a A, vamos colocar aqui o pertence, para todo x que pertence ao domínio, que é o A, neste caso, aqui o Azinho, existe um único y pertencente ao contradomínio. Então, existe um único y pertencente
ao meu contradomínio, que no caso aqui é o B. Gente, então isso é uma função. Da mesma forma, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, da mesma forma, o segundo aqui também é uma função, pois para todo x que está em C, existe um único y em D. Ó, novamente, cada um tem só uma ligação com o outro lado. Lembrando que um x tem que ter um único y, mas o y não precisa ter um único x. Tá? Agora, vamos olhar o segundo aqui, né? Notem que o número 3 ele tem dois resultados possíveis. Logo, né, nós temos aqui que o h não é função. Então, h não é função, pois, né, existem dois valores de y para x igual a menos 3. Ok, gente? Então, esta não é possível. Também podemos escrever, né, se vocês preferirem, ó, pois h aplicado no ponto menos 3 é igual a 1 e h aplicado no ponto menos 3 é igual a 0. Então, esses são os duas formas de colocar a justificativa. Da mesma forma, nós temos aqui o k. O k não é função. Por quê? Porque o 1 tem duas respostas e o 5 está sobrando. E não pode, né? Porque todo o valor do domínio precisa ter um cara no contradomínio. Tá? Então, aqui nós temos que o k não é função, pois não existe k de 5. Podemos colocar assim também. Ou também podemos falar que o k de 1 tem dois resultados. Bom, depois nós temos a questão número 4. Na questão número 4, nós temos que analise o diagrama de flechas a seguir, né, e escreva o domínio, contradomínio e imagem. Gente, domínio é da onde sai a função. Ó. Tem que ter chaves, ok? Por quê? Porque eu tenho elementos discretos, e quando eu tenho elementos discretos, eu tenho que colocar chaves. Não é parênteses nem colchetes, tá, gente? Não está errado. O contradomínio é onde os números vão chegar. Então, aqui nós temos todo o contradomínio do outro lado. E a imagem são os valores que realmente chegaram. Que neste caso, a imagem é exatamente igual ao contradomínio. Isso acontece em muitos casos. Tá? Então, tranquilo. Da mesma forma, o domínio, a função h, que nós temos aqui, é o menos 2, o menos 1, o 1 e o 0. E o contradomínio é o 4, o 1 e o 0. E a imagem também, repetindo de cima ali, né? A imagem é o 4, o 1 e o 0. Ok, gente? Então aqui nós temos esse resultado. Já a questão número 5, determine o domínio e a imagem de cada função. Bom, para nós descobrirmos o domínio, basta eu lembrar que o domínio é o eixo x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função e eu vou riscar em direção ao eixo x. Olha aqui, ó. Então, aqui está a função, eu vou riscar aqui em direção ao eixo x. Ó, tá? Então, eu vou riscando em direção ao eixo x. E depois eu vou analisar só o eixo x. Ó. Analisando o eixo x, eu consigo observar que o domínio dessa função, se eu chamar ela df, ela é todo o intervalo, ou seja, um intervalo, não são números, né, definidos, discretos. É um intervalo que é fechado em menos 2 e fechado em 3. E por que fechado? Porque tem essa bolinha fechada aqui, ó. E aberto em 3, desculpa, né? Por que aberto? Porque essa bolinha não está pintada. Já a imagem da função, eu vou fazer quase que a mesma coisa, ou seja, eu vou pintar em direção ao eixo, só que neste caso eu vou pintar em direção ao eixo y, porque a imagem, ó, imagem y, imagem y. Ok, pessoal? Então ele vai, ó, de menos 2 a 2, né? Então a imagem vai de fechado em menos 2 e aberto em 2. Por que aberto? Porque a bolinha do 2 está aberta. Da mesma forma, eu vou fazer aqui, né, o domínio do B. Então, aqui, se vocês olharem, ó, se eu pintar a função para cá, eu vou ter tudo isso aqui até aqui. Ó, porque a minha função está aqui, né, gente? Então, o meu domínio
o meu domínio. Se eu chamar essa função de g, o meu domínio da g vai ser aberto em menos 3 e aberto em 3, porque ambos os extremos estão abertos. Não tem nenhum furinho no meio, então está tranquilo. E a imagem da minha função, que eu chamei de g, né? Eu tenho aqui pintando o eixo y, porque a imagem é o eixo y, se vocês observarem. Ó, basta pintar para cá. Ó, vocês vão ver que eu tenho aqui a imagem fechado, olha aqui, ó, fechado em menos 1, que é o menor número que eu tenho aqui, e fechado em 3, que é o maior número que eu tenho lá em cima. Da mesma forma, eu vou pintar aqui o domínio, ó, então se vocês olharem a função, eu tenho essa pinturinha aqui. Aqui no 1 a bolinha está aberta, então quer dizer que aqui eu não tenho nenhum valor no 1, e eu sigo. Logo, o meu domínio desta funçãozinha, vou chamar ela de h, a minha função h, vai ser fechado em menos 3, olha aqui, aberto em 1. E aí, pessoal, eu vou ter que fazer aqui uma coisinha, que é a união do aberto em 1 até o 4 fechado. Por quê? Porque no 1 eu tenho um buraco, então ele vai ficar até o 1 aberto e continua do 1 aberto, mas o 1 está fora, então o 1 não está em nenhum daqueles dois conjuntos. E a união porque eu estou juntando os dois pedaços. Já a imagem, eu vou olhar ela no eixo y. E se vocês olharem na imagem, eu não tenho buraco nenhum. Ó. No meio aqui está tudo tranquilo, ó. Não tem nenhuma bolinha aberta aqui no meio. Só nos extremos. Tá? Num dos extremos. Então, a imagem agora vai ser o quê? A imagem da minha função vai ser aberta em menos 2 e fechada em 3. No exercício 6, ele pede para calcular as raízes da função. Lembrando o que são raízes, né? A gente fez aquela pequena brincadeira em aula, né, para lembrar o que são raízes, né, que ajuda, que é assim, eu tenho o eixo x e o eixo y no meu plano cartesiano. Se eu desenhar uma arvorezinha aqui, o chão seria o eixo x e as raízes estariam aqui no chão. Então, raiz é sempre o ponto x com y igual a 0. Então, sempre que eu quiser encontrar uma raiz, eu vou pegar o meu y e vou igualar a 0. E como f de x é igual ao y, eu vou pegar essa equação que está aqui e vou igualar a 0. E aí, é uma equação de primeiro grau, basta eu isolar o x. 4x é igual a 4, porque o 4 mudou a operação, estava menos, foi para o outro lado, ficou mais. X é igual a 4 sobre 4 e x é igual a 1. Acabou. Olha que bonitinho. Da mesma forma, agora, para eu encontrar a raiz desta função, vou igualar a 0, 5x é igual a menos 15, trocou de lado, x é igual a menos 15 sobre 5 e x é igual a menos 3. E, novamente, para encontrar a raiz da função, eu igualo a 0, menos 2x mais 12 é igual a 0, menos 2x é igual a menos 12. Eu estou interessado no valor de x e não de menos x, então eu multiplico tudo por menos 1, porque o x está negativo. Vou ter 2x igual a 12 positivo, x é igual a 12 divididos por 2 e x é igual a 6. Certo? Continuando, nós temos agora a letra D. Na letra D, nós temos uma equação de segundo grau. Numa equação de segundo grau, uma função de segundo grau, para eu achar as raízes, eu vou igualar a 0. Aí notem que, para eu poder calcular as raízes, eu teria que isolar o x. Só que com uma função de segundo grau, eu já tenho a fórmula que nós apelidamos aqui no Brasil de Bhaskara, né? Que é mais ou menos, então x é igual a b menos b, mais ou menos, raiz de b quadrado menos 4ac. Tudo divididos por 2a. Então, para começar, quem é o a, quem é o b e quem é o c? Lembrando que o a é sempre o coeficiente, ou seja, o número que está com o x quadrado. Então, não precisa ser o primeiro elemento, ele pode estar em qualquer lugar, desde que esteja com o x quadrado. É 1. O b é quem está com o x, então, menos 5. E o c é o termo independente, ou seja, ele não depende do x, 6. Agora, vamos calcular. X é igual a menos o b, menos 5. Mais ou menos raiz de menos 5, que é o meu b, ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c, vezes a vezes c, tudo dividido por 2 vezes a, que é 1. X é igual a menos com menos mais 5, mais ou menos raiz de menos 5 ao quadrado, mais 25. 4 vezes 6 dá 24, então menos 24, sobre 2.
x é igual a 5 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. Lembrando que raiz de 1 é 1. E aqui, pessoal, nós vamos ter o x', que é igual a 5 mais 1, 6. 6 dividido por 2, 3. E 5 menos 1 dá 4 por 2, dá o meu x duas linhas. 4 por 2 dá 2. Então, a solução aqui é 3 e 2. Da mesma forma, vamos fazer a letra F. Vou igualar a zero, porque eu quero encontrar a raiz da função, né? O meu A aqui vale 1, o meu B vale 6 e o meu C vale 8. Vamos lá. Então, x é igual a menos, olha a fórmula de Bhaskara, menos B, então menos 6, né, porque o 6 é positivo, então menos 6, mais ou menos raiz de 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8, ok? Então, nós temos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8, divididos por 2 vezes 1. X é igual a menos 6, mais ou menos raiz de 36, menos 4 vezes 8, 32, divididos por 2. Continuando, x é igual a menos 6, mais ou menos 36 menos 32 é 4, divididos por 2. X é igual a menos 6, mais ou menos raiz de 4 é 2, divididos por 2. Deixa eu arrumar aqui, menos 6, mais ou menos para caber. E aí, pessoal, nós temos aqui dois cálculos, né? X' é igual a menos 6 mais 2 divididos por 2, o que vai me dar menos 4 por 2, o que dá menos 2. E o x duas linhas vai me dar menos 6 menos 2 por 2, o que vai dar menos 8 por 2, o que dá menos 4. Então, nós temos aqui as duas raízes. E acabou. Questão número 7. Construa o gráfico da função a seguir. Então, aqui nós temos que f vai de reais em reais, tal que f de x é igual a menos x mais 2. Lembrando que nós temos aqui o eixo x e o eixo y. Como isso aqui é uma função de primeiro grau, nós só precisamos de 2 pontos para fazer o gráfico, né, gente? Então, a gente pode simplesmente pegar 2 pontos do domínio. Como o domínio é os reais, eu posso pegar o número que eu quiser. Eu posso pegar, por exemplo, o 0 e eu posso pegar o 2. Ok, qualquer ponto, tá? Vai dar certo. Y é igual a menos x mais 2. Então, se o x vale 0, y é igual a menos 0, que é o x, mais 2, o que é igual a 2. O que significa isso? Significa que quando o x é 0, o meu y está valendo 2. Então, eu quero esse ponto aqui. Ó. Da mesma forma, quando eu pego x igual a 2, o meu y vai ficar menos 2 mais 2, que deu 0. Então, quando o x é 2, o y é 0. Então, fechou aqui. Agora, basta eu conectar esses dois pontinhos aqui. Ó. Então, conectando eles, está feito o gráfico. Ah, mas professor, eu usei outros pontos. Tranquilo, gente. Se eu tivesse pegado, por exemplo, o menos 5, ia ficar y igual a menos 5. Então, vai ficar menos da fórmula. Menos 5 que eu escolhi, mais 2. Menos com menos mais, vai ficar 5. 5 mais 2, 7. Olha aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, aqui deu uma ajustadinha que estava um pouquinho estava fora do foco aqui. Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se eu conectar o menos 5 com o 7, vai dar exatamente aqui. Tá ok, pessoal? Bom, depois nós temos a letra B. A letra B diz o seguinte, ó, f vai de reais em reais, tal que f de x é igual a 3x mais 1. Então, novamente, posso escolher o x que eu quiser. Tá? Então, aqui, ó, vou escolher o x. Por exemplo, escolher o menos 1 e o, sei lá, o 3. Tá? E o y vai ficar 3x mais 1. Então, y é igual a 3 vezes menos 1 mais 1. Número negativo entre parênteses, tá, gente? Para não errar. Então, aqui vai dar menos 2, y é igual a 3 vezes 3 mais 1, o que vai dar 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou ter o menos 1 no x e eu vou precisar do 3 no x. No y eu vou precisar do menos 2, que está aqui.
E eu vou precisar do 10. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ih, 10 de lá em cima. Aqui eu vou pegar outro número só para facilitar a minha vida. Vou pegar o 2. Ó. Y é igual a 3 vezes 2 mais 1, que dá 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto, ó, peguei um número melhor. Então, o que eu vou fazer agora? Do menos 1, eu vou conectar ele com o menos 2 no Y. E o 2 eu vou conectar ele com o 7. Ó. Então, o 2 com 7 está aqui. Tá? Se eu quiser, eu posso conectar o 3 com 10, tá, gente? Vai dar um pouco mais para cima aqui, mas dá. Ó. Porque fica só ruim de desenhar, né? E agora eu só tenho que fazer a minha retinha. Ó. Aqui vai ficar um pouco ruim de... porque eu não estou usando uma régua, né? Então, deixa eu só acertar aqui o ponto certo do desenho. Vamos ver. Perfeito, olha que maravilha. Tá? Então, aqui nós temos o gráfico da letra B. Já o gráfico da letra C, nós temos aqui uma função de segundo grau. Então, função de segundo grau, a gente usa a Bhaskara, né? E para resolver isso, a Bhaskara, nós temos vários métodos. Né? Um deles é... Posso fazer com tabela? Posso, mas vai dar um pouco mais de trabalho. Eu vou primeiro achar as raízes. Lembrando que a raiz é o ponto que a função vai nascer, né? Então, eu vou ter aqui, ó, x² menos 7x mais 12 igual a 0. Ou seja, eu estou dizendo aqui que o y já vale 0. Eu tenho que achar, então, os pontos do x. Isso aqui é uma equação de segundo grau, então nós vamos resolver ela. Então vamos pegar os coeficientes aqui, ou seja, coeficiente é o número que está com a variável. Está cansado, dá uma pausa no vídeo, toma um cafezinho, volta e segue estudando. Não desiste. Ó, agora o a é quem, gente? 1 menos 7, 12. Fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de b² menos 4ac sobre 2a. Então vamos lá. Menos b mais ou menos raiz de b², que é o menos 7, menos 4 vezes a vezes c, divididos por 2 vezes a. Seguindo as nossas contas, nós temos aqui 7 mais ou menos raiz de 49 menos 48, tudo sobre 2. 7 mais ou menos raiz de 1 sobre 2. E olha que coisa linda. 7 mais ou menos 1 sobre 2. X' é igual a 7 mais 1 sobre 2, o que dá 8 por 2, que dá 4. E o meu x duas linhas, ou seja, a minha segunda raiz, é o 7 menos 1 divididos por 2, o que dá 6 por 2, o que dá 3. Logo, gente, o meu x' e o meu x duas linhas são o 3 e o 4. Tá? E aí, outra coisa interessante na função de segundo grau é o seguinte, se o meu x vale 0, que é esse ponto aqui, ó, nota, 0 ao quadrado é 0, 7 vezes 0 é 0, quem é que sobra? 12. Então, aqui eu vou ter, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não consigo ir até 12. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma escala, ó. O 1 está na metade, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Viram? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Vou botar o meu 12 aqui. E aí, gente, tá? Como a gente só está fazendo um esboço do gráfico, né? Basta eu fazer a minha parábola, olha só. Simples assim, ok? E a última página da nossa avaliação, nós tínhamos o seguinte, ó. 8. Seja f, aí nós temos um domínio que vai de 0 a 5, então ele é um domínio que tem um limite, tanto inferior quanto superior, de reais positivos, por quê? Porque os reais, né, com sinalzinho de mais, são os não negativos, ou seja, é do 0 em diante. Com um asterisco eu estou tirando o 0, então esse aqui é os positivos. Tá? f de x é igual a 2x mais 1 sobre 2. Gente, quem é o f de 1? Bom, o f de 1 significa que o meu x vale 1. O 1 está no intervalo? Ok, de 0 a 5, certinho. Então é só calcular. Ó. Vai ficar 2 vezes 1 mais 1 divididos por 2. Troquei o x por 1. Aqui vai dar 3 meios e essa é a resposta. f de 0, a mesma coisa. O 0 está ali, ó, então vai ficar 2 vezes 0 mais 1 sobre 2, 1 meio. Acabou. f de 3, o 3 está lá também. Então vai ficar 2 vezes 3 mais 1 sobre 2. Isso vai dar 7 meios. Depois ele pede na letra D fazer o f de 1 mais o f de 3. Basicamente é pegar o resultado do f de 1, que é 3 meios, que nós já temos, mais o f de 3, que também nós já temos. Se não tivéssemos, teríamos que calcular. Tá? Soma de fração com o mesmo denominador, soma os numeradores e
copia o denominador. 10 por 2 dá 5, acabou. E o último exercício, verifique justificando se cada gráfico a seguir representa ou não uma função. Gente, aqui no caso a gente vai usar o método, né, chamado de reta vertical. Então o que a gente faz? A gente pega uma reta vertical e traça nela no gráfico. Eu tenho que tentar encontrar pontos aonde o x tenha mais de um y. Nesse caso, obviamente, dá para ver que não tem, né? Então, aqui nós temos que sim é uma função, pois para todo x pertencente ao domínio dessa função, né, existe um único y pertencente ao contradomínio. Por outro lado, aqui nós podemos observar no segundo que só de pegar este aqui ó, já não dá certo. Ó, nota que esse x tem 2 y. Né? Se a gente quiser fazer uma coisa bem direitinha, a gente pode marcar esse ponto aqui, ó, que dá bem para ver os pontos. Então, não é função. Não é função. Pois, por exemplo, né? Opa, aqui a reta ficou tortinha. Deixa eu arrumar. Ó. Pois, né? Nós olhamos que para x igual a menos 2, existe y igual a 1 e y igual a menos 1. E não pode ter 2y. Então, essa foi a segunda avaliação de vocês. Espero ter ajudado e bons estudos.